E aí, galera, vamos treinar? Ó, para isso eu preciso que você esteja aí do seu ladinho, o seu caderno, para que você possa fazer comigo toda essa anotação, que você possa ter do seu ladinho as tabelas de prefixo, infixo, sufixo e radicais, e que você tenha muita paciência. Tô com dúvida? Paro, volto o vídeo. Olhe de novo. Ouço a professora e vejo a estrutura desenhada, tento relacionar o máximo possível. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas todos vocês são capazes, vocês conseguem aprender isso aqui. E eu preciso que essa base seja boa, porque até o final do ano a gente vai estar trabalhando com hidrocarbonetos. Então eu preciso que a base de hidrocarbonetos fique muito forte com vocês, para que vocês não tenham dificuldades nas outras funções orgânicas, ok? Vamos lá então. Eu tenho essa estrutura a gente chama de estrutura compacta. Por quê? Porque antes a gente tinha os carbonos, e em cada carbono a gente tinha ligado os hidrogênios, né? Mas eram assim, abertos, separados um hidrogênio do outro. Agora a gente compacta todos esses hidrogênios e coloca um númerozinho embaixo, indicando a quantidade de hidrogênio que está ligado a este carbono. Quando aparece CH3, eu tenho 3 hidrogênios ligados a ele. Quando aparece CH2, eu tenho 2 hidrogênios ligados àquele carbono. Quando aparece CH, eu tenho apenas um hidrogênio ligado a ele, tá bom? O que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro identificar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? É aquela que contém o maior número de carbonos. Ficou um pouquinho clarinho? Mas é essa aí do quadradinho amarelo que aparece, tá? Depois, o que eu preciso? Numerar a cadeia principal. E aí eu vou lembrar, porque eu tenho anotadinho todo esse passo a passo aí no meu ladinho, e eu vou lembrar que eu começo a numerar a cadeia principal da extremidade mais próxima do meu grupo funcional, da minha insaturação ou ou do meu radical, nesta ordem, ok? Então eu comecei a numerar próximo dos radicais, tá? Então ficou carbono 1, 2, 3, 4, 5. A próxima etapa eu vou dar o nome aos radicais, tá? Então eu indico a posição deles. Esses são meus 2 radicais. Se eu olhar na tabela aí de radical, qual é o nome do radical que tem um carbono? É o primeiro radical da tabela de vocês, é o metil. Então a gente tem 2 radicais metil, tá? Como que eu indico isso? 2,2 de metil. Observe que entre números eu sempre uso vírgula. Entre números e palavras, ou entre palavras e palavras, eu uso sempre um tracinho. Essa nomenclatura ela está baseada na IUPAC, ela regulamenta ela. Então a gente tem que seguir essas normas, a gente tem que ser fiel a isso, tá bom? Então vamos lá, eu tenho 2,2. Por quê? O metil, cada metil está em um carbono 2. Tracinho para separar número de letra de metil, porque eu tenho 2 grupos, 2 radicais metil, ok? O nosso próximo passo é informar o prefixo, tá? Para eu informar o prefixo, eu vou olhar a quantidade de carbonos na cadeia principal. Eu tenho 5, vou lá na tabelinha de prefixo. Consultem aí do ladinho de vocês a tabela de prefixo de vocês. Qual é o prefixo quando eu tenho 5 carbonos? Pente. Observe de novo que entre duas palavras eu separei com tracinho, tá? Então, 2,2 de metil, tracinho pente, de 5 carbonos. Aí eu tenho que colocar um infixo, tá? Se houver insaturação, eu tenho que indicar a posição. Não é o caso, porque eu só tenho aí ligações simples entre carbonos. Então, eu vou pegar e vou colocar o prefixo daquele que é o do carbono saturado, que é o AN, tá? E por final eu tenho que escolher o sufixo. Eu vou lá na tabela de sufixo e olho o grupo funcional. É hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio? Termina com O. Então essa estrutura é o 2,2-dimetilpentano, ok? Agora vamos treinar mais um pouquinho. O outro exemplo que a gente traz aqui para vocês é uma estrutura diferente daquela que a gente viu a compacta. O nome dessa estrutura, que aparece apenas linhas, é estrutura em linhas, ok? Quando eu trago a estrutura em linhas para vocês, vocês têm que saber que cada
pontinho, cada extremidade de uma reta é um carbono, tá? Ou cada vértice é um carbono, ok? Então, vamos lá. Eu já deixei aí o passo a passo para que a gente possa seguir. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar a cadeia principal. Essa estrutura, ela me permite ver 3 tipos de cadeia principal, tá? Todas elas possuem 7 carbonos. Observe que eu pus as bolinhas e eu comecei a numerar a cadeia principal, que é a segunda etapa que a gente tem que cumprir, a partir da extremidade mais próxima do meu radical, porque eu não tenho grupo funcional, eu não tenho insaturação. Então, é da extremidade mais próxima do meu radical, ok? Observe bem da onde vai começar o número 1 de cada uma dessas estruturas. O carbono 1 é aquele mais próximo do radical, do substituinte, beleza? Todas essas que eu selecionei para vocês possuem 7 carbonos. Mas e aí, qual que eu vou escolher? Qual que é a correta, né? Para que a gente possa ter aí uma estrutura que qualquer pessoa no mundo escolha a mesma cadeia carbônica. Bom, a gente vai analisar os substituintes. Aquela cadeia que tiver o maior número de substituintes é a que eu vou escolher como cadeia principal, tá bom? Observe que nós temos 2 estruturas com 4 substituintes, uma com 2 substituintes e a outra com 3 substituintes. Sendo assim, essa que possui 2 substituintes e 3 substituintes, ou 2 radicais e 3 radicais, essa estrutura ela não é válida. Então, eu cancelo, não é essa a cadeia principal correta. A cadeia principal correta é aquela que privilegia o maior número de substituintes, o maior número de radicais, tá? Então, vou ficar com aquelas 2 ali. Mas dessas 2, qual que eu escolho? A primeira ou a segunda? Tanto faz. Elas são a mesma estrutura. Tanto é que se você olhar os metils, que são quando tem um tracinho só, cada metil está no mesmo carbono. Nas 2 estruturas eu tenho metil no carbono 2, 3 e 5. E nas 2 estruturas eu tenho propil no 4, ok? Então, é muito simples de eu olhar e analisar e saber qual estrutura eu vou escolher. Qualquer uma, beleza? Terceira etapa agora, vamos dar o nome ao radical. Nós temos 2 tipos de radicais em ambas as estruturas. Eu deixei as 2 estruturas para que você possa olhar em uma e na outra e perceber que tanto faz a estrutura que eu vou escolher, o nome vai ser o mesmo, tá bom? Então, o primeiro radical que eu tenho são os pequenininhos, o metil. Eu tenho quantos metils, quantas bolinhas azuis pequenas vocês estão vendo em cada estrutura? 3. Então, eu tenho 3 metils. E eu tenho um radical maior, mais volumoso, que é o propil. Como que eu vou priorizar a ordem deles? Eu vou colocar em ordem alfabética, ok? E eu vou desconsiderar o tri, o di, eu vou olhar apenas o nome do radical, tá? Igual tá na tabela de vocês aí, apenas o nome do radical. Se eu tenho um metil e um propil, por ordem alfabética, o M vem antes do P, ok? Então, vai ser primeiro o metil, depois o propil. Agora, eu vou olhar a posição deles na cadeia carbônica. O metil, ele tem um metil no 2, um no 3 e um no 5. Então, eu separo esses números com vírgula. Depois, eu coloco um tracinho. Trimetil, para indicar que eu tenho 3 grupos funcionais metil. Volto a colocar um tracinho para separar letra de número. O propil está no carbono 4. Indico a posição do propil, 4. Tracinho, o nome do meu radical ou do meu substituinte, propil, tá? Então, fica 2, 3, 5 trimetil, 4 propil. E o próximo agora que a gente tem é a cadeia, informar o prefixo da cadeia principal. Se eu tenho 7 carbonos, eu vou lá na minha tabela de prefixo e olho, 7 carbonos é hept, beleza? O quinto passo é colocar um infixo, e o infixo é aquele que me diz se existem ligações, a insaturação da minha cadeia. Se essa minha cadeia é saturada, o único que pode ser o meu prefixo é o an. Por quê? Porque entre carbonos eu tenho apenas ligações simples.
E aí a sexta etapa é escolher o sufixo conforme o grupo funcional, quando necessário. Neste caso, o meu grupo funcional é o hidrocarboneto, porque não tem nada diferente de carbono e hidrogênio. Se não tem nada diferente de carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto e o seu sufixo é o O. Então, essa estrutura é o 2,3,5 trimetil 4-propilheptano. Super simples. Não esqueça que entre letras eu separo, entre números eu separo com vírgula, número e letra ou letra e letra eu separo com tracinho, beleza? Agora eu quero que vocês peguem essas estruturas e que vocês façam a nomenclatura de cada uma delas. Depois eu vou fazer um vídeo e vou corrigir elas com vocês, tá bom? Então, beleza, bom estudo para todos, que vocês consigam aí desenvolver essa atividade. Mais um detalhe, gente, não tem como acertar se a gente não começa errando, porque é dentro dos nossos erros que a gente percebe as nossas falhas, que a gente percebe onde a gente tem que melhorar. Então, não tenha medo de errar. Faça o que você se sentir à vontade de fazer. Indique a posição da insaturação quando houver ligação dupla ou ligação tripla, da mesma forma que você indica a posição do radical, ok? Colocando o número do carbono que ela está presente. Faça com carinho, faça com calma, consulte as tabelas e a gente vai voltar aí num próximo vídeo, amanhã ou depois, para poder esclarecer isso para vocês, tá bom? Um beijão!